Seu gato pode estar sofrendo por causa de coisas que você faz todos os dias. Segundo especialistas em comportamento animal, alguns dos seus hábitos cotidianos mais normais estão silenciosamente prejudicando seu gato. Mas você sabe quais são? Essa é a parte assustadora. A maioria deles parece completamente inofensiva. E se você continuar a praticá-los, como quase todo dono de gato faz, você pode estar aos poucos minando a confiança do seu gato, prejudicando a saúde dele e a sensação de segurança que ele tem em casa. Aqui estão 6 coisas do dia a dia que machucam seu gato muito mais do que você imagina. Primeiro, gritar com ele quando ele apronta alguma coisa. Você já pegou seu gato derrubando algo da bancada e imediatamente gritou o nome dele? Seja sincero, a maioria de nós já fez isso. Parece a reação certa na hora. Mas veja o que realmente acontece no cérebro do seu gato quando você levanta a voz. Os gatos não processam causa e efeito da mesma forma que nós. Um estudo de 2021, publicado no Journal of Veterinary Behavior, revelou algo preocupante. Gatos que eram frequentemente repreendidos com gritos apresentavam níveis muito mais altos de estresse crônico e, com o tempo, começaram a desenvolver comportamentos problemáticos. Eles se escondiam mais, ficavam mais agressivos e alguns até pararam de usar a caixa de areia. Porque o cérebro do gato não interpreta o grito da forma que os humanos imaginam. Eles não pensam, eu não deveria fazer isso. O que eles realmente aprendem é algo muito pior. Eu não estou seguro perto dessa pessoa. Essa pessoa é imprevisível e perigosa. E é isso que me parte o coração. Porque você não está tentando machucá-los. Você está apenas reagindo. Mas seu gato não entende sua intenção. Tudo que seu gato realmente registra é o barulho, o tom da sua voz e a energia negativa naquele momento. E com o tempo, isso não melhora o comportamento, só aumenta o medo. Isso destrói silenciosamente o vínculo entre vocês dois. Pense bem, se toda vez que você entrasse em uma sala, alguém gritasse com você aleatoriamente, quanto tempo levaria para você parar de querer estar perto dessa pessoa? É exatamente isso que seu gato sente. E se você acha isso difícil de ouvir, espere até chegarmos ao último item desta lista. Porque existe algo que quase todo dono faz, achando que é amor, mas que pode estar causando o maior dano emocional de todos. Segundo, nunca os deixa caçar ou perseguir algo. Quando foi a última vez que seu gato realmente perseguiu algo? Não estou falando de encarar uma mosca do outro lado da sala. Isso não conta. A maioria dos gatos domésticos passa dias, às vezes semanas, sem uma única experiência real de caça. E nem percebemos, porque eles parecem bem, mas não estão. Os gatos são predadores por natureza. Todo o cérebro deles é construído em torno da sequência da caça. Espreitar, perseguir, atacar, capturar, matar, comer. Quando esse ciclo nunca é ativado, algo começa a falhar internamente. Um estudo publicado no Journal of Feline Medicine and Surgery descobriu que gatos sem estímulos lúdicos regulares apresentavam taxas aumentadas de obesidade, agressividade, lambedura excessiva e sintomas semelhantes à depressão. Então, aquele gato que passa o dia inteiro dormindo, quieto, sem reagir, sem dar trabalho, talvez não esteja apenas calmo. Talvez ele tenha simplesmente parado e desistido de tentar. Ele não é preguiçoso, ele está mentalmente faminto. E a solução não é complicada. Apenas 10 a 15 minutos por dia de brincadeira interativa com uma varinha de brinquedo, algo que imite os movimentos de uma presa real, podem transformar completamente o humor, a energia e a conexão do seu gato com você. Você começará a ver e enxergar outro gato. Um gato que você nem sabia que estava lá dentro. E antes de prosseguirmos, se isso está fazendo você repensar a forma como trata seu gato, curta e inscreva-se. É a melhor maneira de ajudar outros donos de gatos a verem isso também. Terceiro, alimentá-los apenas com ração seca.
E se a comida que você tem dado ao seu gato todos os dias estiver desidratando-o lentamente de dentro para fora? Parece dramático, mas não é. Eis algo que a maioria das pessoas não sabe. Os gatos são animais do deserto. Seus ancestrais evoluíram para obter quase toda a água de que precisavam das presas que comiam. Isso significa que o instinto natural do seu gato de beber água por conta própria é extremamente baixo. Eles simplesmente não são feitos para isso. Então, quando sua dieta consiste inteiramente em ração seca, que contém cerca de 10% de umidade, eles vivem em um estado de desidratação crônica de baixo nível, e a maioria dos donos nunca percebe. Um estudo publicado no Journal of the American Veterinary Medical Association constatou que gatos alimentados exclusivamente com ração seca apresentavam uma ingestão total de água significativamente menor em comparação com gatos que consumiam ração úmida, mesmo quando a água fresca estava disponível à vontade. Com o tempo, essa desidratação crônica sobrecarrega seriamente os rins e o trato urinário desses animais. É uma das principais causas de doença renal em gatos. E doenças renais continuam sendo uma das maiores causas de morte em gatos idosos. E o pior? Grande parte disso poderia ser reduzida com mudanças extremamente simples. Você não precisa abandonar a ração completamente, mas apenas adicionar comida úmida algumas vezes por semana já pode fazer uma diferença enorme. Porque, no fim das contas, você está dando aos rins do seu gato algo que eles raramente recebem. Hidratação real, apenas fazendo uma pequena mudança na refeição. Quarto, acariciá-los nos lugares errados. Já aconteceu de você estar acariciando o seu gato e, do nada, ele te morder? E você fica lá pensando, o que eu fiz? Bem, você provavelmente apertou o botão errado, porque a maioria das pessoas acaricia gatos como se fossem cachorros. Carícias longas nas costas, mão passando sem parar, mexendo na barriga, tocando no rabo. E para muitos gatos, isso deixa de ser agradável muito rápido. Com os cães, isso funciona muito bem, mas os gatos são completamente diferentes. A pele deles é repleta de terminações nervosas que passam de agradáveis a superestimuladas em segundos. Isso se chama estimulação induzida por carícias. E é um dos aspectos mais incompreendidos do comportamento felino. Um estudo da Universidade de Lincoln descobriu que os gatos apresentaram as menores respostas de estresse quando tocados nas bochechas, região rica em glândulas de cheiro, que, quando estimulada, reforça a confiança e a sensação de segurança. Na base das orelhas, área que libera feromônios e proporciona conforto. E sob o queixo, local de difícil alcance para o próprio gato, tornando o carinho ali muito prazeroso. Mas, quando os donos se concentravam na barriga ou na base do rabo, os hormônios do estresse disparavam quase imediatamente. Então, aquela barriga que seu gato mostra não é um convite, é na verdade um sinal de confiança. E quando você tenta acariciá-lo, está traindo exatamente a confiança que ele acabou de lhe oferecer. É por isso que alguns gatos parecem tão indecisos. Num minuto estão em cima de você, no minuto seguinte estão fugindo. Não é aleatório. Eles estavam tentando aproveitar o momento e você, sem querer, sobrecarregou o sistema nervoso deles. A solução é simples. Concentre-se nas zonas seguras. Carícias lentas e suaves na cabeça e nas bochechas. Deixe-os se aproximarem de você. E num instante em que você percebeu o rabo começando a balançar, ou as orelhas se achatando para trás, pare. Esse é o jeito silencioso do seu gato dizer: eu gosto disso, eu te amo, mas já chega. E o mais interessante, quando você respeita esse limite, eles tendem a ficar perto de você por muito mais tempo. Quinto, escondendo a caixa de areia num canto. Onde está a caixa de areia do seu gato agora? Seja sincero. Será que está escondida no porão, atrás da máquina de lavar ou amontoada em algum armário escuro? Se for esse o caso, você pode ser o motivo do estresse do seu gato toda vez que ele precisa usar o banheiro. Nós escondemos as caixas de areia porque não queremos vê-las nem sentir o cheiro. Faz sentido do ponto de vista humano. Mas, do ponto de vista do seu gato, você acabou de colocar o banheiro dele no lugar mais assustador da casa. Os gatos são predadores e presas.
Isso significa que toda vez que usam a caixa de areia, estão em uma de suas posições mais vulneráveis. Eles precisam sentir que podem ver o que está por vir e escapar se necessário. Uma caixa enfiada em um canto apertado e escuro, com apenas uma saída, vai contra todos os seus instintos de sobrevivência. Pesquisas em comportamento animal aplicado descobriram que a localização e a acessibilidade da caixa de areia estão entre os principais fatores associados a problemas de eliminação em gatos. Isso significa que se o seu gato estiver urinando fora da caixa, há uma grande chance de não ser um problema de comportamento, mas sim um problema de localização. Eles não estão sendo difíceis, estão se sentindo inseguros. E existe um erro extremamente comum que piora isso ainda mais. Um gato, uma única caixa de areia. Especialistas em comportamento felino recomendam a chamada regra do N+1. Isso significa uma caixa para cada gato, mais uma extra. Então, se você tem 2 gatos, o ideal são 3 caixas em áreas diferentes da casa. Porque isso reduz competição, tensão territorial e a sensação de vulnerabilidade. Sexto, deixá-los sozinhos por muito tempo. Lembra quando eu disse que existe uma coisa que quase todo dono faz por amor que pode estar causando maior dano? É isso. Existe esse mito de que os gatos não se importam se você sai, que eles são independentes, autossuficientes e, honestamente, não se importam se você entra por aquela porta ou não. É uma das maiores mentiras na cultura dos animais de estimação e está prejudicando milhões de gatos todos os dias. Um estudo de 2020, publicado na Current Biology, descobriu que os gatos formam laços de apego genuínos com seus donos, semelhantes aos laços que cães e até mesmo bebês humanos formam com seus cuidadores. Quando os pesquisadores separaram os gatos de seus donos e depois os reuniram, os gatos mostraram sinais claros de apego seguro ou inseguro, dependendo da qualidade do relacionamento. Isso não é opinião, é ciência. Então, quando você sai de casa por 10 a 12 horas por dia e volta para encontrar um gato que parece bem, ele pode não estar bem de verdade. Gatos que sofrem isolamento prolongado podem desenvolver ansiedade, depressão, lambedura excessiva, alterações no apetite e até problemas com a caixa de areia. Eles simplesmente sofrem em silêncio, porque é isso que os gatos fazem. Eles não latem na porta, eles não destroem seus sapatos, eles se retraem. E esse silêncio nos engana, fazendo-nos pensar que está tudo bem. A verdade é que seu gato espera por você. Eles percebem quando você sai e sentem isso, mais do que jamais demonstrarão. Você não precisa estar em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas pequenos gestos importam. Deixe brinquedos e objetos de enriquecimento ambiental à disposição antes de sair. Alterne os brinquedos. Crie lugares para eles observarem o mundo por meio das janelas. E quando você chegar em casa, não passe direto por eles. Sente-se, esteja presente. Dedique 5 minutos de uma conexão genuína. Porque para o seu gato, você não é apenas o dono. Você é o mundo inteiro dele. Tudo o que ele quer saber é se você vai voltar.